Galerinha, tudo bem? Eu sou a Luana, professora Luana de Língua Portuguesa. Estamos aqui hoje para mais uma aula maravilhosa. Hoje o tema da nossa aula é adjetivos. A aula passada nós aprendemos um pouco sobre substantivos, sobre suas classificações, sua formação, o que é um substantivo. Hoje vamos aprender isso sobre os adjetivos. Antes de irmos para a teoria, vamos ver como o adjetivo aparece pra gente em uma frase, certo? Em nossa vida não encontramos somente pessoas, mas pessoas interessantes. Já vou logo adiantando que interessantes é um adjetivo, certo? O que essa palavra interessante está fazendo? Pessoas interessantes, não são só pessoas, são pessoas interessantes. Vocês percebem que o interessante é uma qualidade das pessoas? Então podemos dizer que o adjetivo é a palavra que indica características dos seres. Aula passada a gente aprendeu que o substantivo dá o nome dos seres, de todos os seres. O adjetivo é o quê? É a palavra que indica características dos seres, certo? Que tipos de características? Nós podemos estar falando de uma qualidade, de um estado, de um aspecto ou de um local de origem. Então vamos passar por cada uma delas. Vamos lá. Qualidade. Eu posso estar falando de uma qualidade boa ou ruim de alguém, né? Ou de um ser. Por exemplo, existem pessoas honestas. Honestas é uma qualidade de pessoas, não é? Então, se é uma qualidade de uma pessoa, é um adjetivo. Honestas é um adjetivo. Pessoas é um nome, então é um substantivo. A gente aprendeu na aula passada. Estado. Como uma pessoa, um ser se encontra. Então, por exemplo, minha irmã está preocupada com a chegada do bebê. Minha irmã está preocupada. Preocupada é o estado que a minha irmã se encontra. Portanto, preocupada é um adjetivo. Aspectos. Meu pai é um estranho, porém é simpático. Meu pai é um homem estranho, porém simpático. Estranho. Vocês percebem que é um aspecto do meu pai? Meu pai é estranho, porém simpático. O estranho e o simpático são aspectos do meu pai. Então, ambos são adjetivos, porque se referem ao substantivo, a um ser que é o meu pai, certo? Locais de origem. Então, por exemplo, eu falo, eu sou brasileira. Eu ser brasileira ou brasileira é um fato sobre mim, é uma característica minha. Sendo uma característica, é um adjetivo, certo? Entendendo isso, vamos entrar para a formação dos adjetivos. Assim como os substantivos que nós aprendemos na aula passada, os adjetivos também dividem-se em dois grupos, os primitivos e os derivados. Qual que é a diferença entre adjetivos primitivos e adjetivos derivados? Se você lembrar da aula de substantivo, você vai lembrar disso, você vai saber isso aqui rapidão. Vamos lá. O primitivo são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra da língua. Por exemplo, a capa do caderno era azul. Azul, que é essa palavra destacada, ela é um adjetivo, certo? É um adjetivo, é uma qualidade do caderno. Como que ele era o caderno? O caderno era azul. Azul, o adjetivo azul, não deriva de nenhuma outra palavra que tem na língua portuguesa. Então, portanto, ele é um adjetivo primitivo. Agora, quando a gente está pensando em adjetivos derivados, são aqueles que são formados a partir de uma palavra que já existe na língua portuguesa. Então, por exemplo, meu gato é preguiçoso. Preguiçoso é uma qualidade, é um estado do gato, né? É uma característica do gato. Então, preguiçoso é um adjetivo. O adjetivo preguiçoso deriva de outra palavra, do substantivo preguiça. Então, quando acontece isso, um adjetivo derivando de outra palavra que já existe na língua é um adjetivo derivado, certo? Outro exemplo aí. Na sua ausência, ficou com o coração partido. Coração é um adjetivo? Não, coração é um substantivo, é um nome, é um ser. Agora, partido é como o coração estava. Então, é uma característica do coração, não é? Então, é um adjetivo. O adjetivo partido, ele deriva do verbo partir.
Então, quando acontece isso, o adjetivo é derivado, quando ele deriva de outra palavra que já existe na língua portuguesa, certo? Assim como os substantivos também, os adjetivos se dividem em outros dois grupos, os adjetivos simples e os adjetivos compostos. O adjetivo simples são aqueles formados por apenas um radical, e os compostos, mais de um radical. Então, por exemplo, as águas claras do rio cortavam as montanhas. Como que as águas eram? Águas claras, eram claras. Então, claras é uma característica da água, né? Então, clara é um adjetivo. Como esse adjetivo só tem um radical, é um adjetivo simples. Então, outro exemplo aqui. Os cabelos castanho escuros ressaltavam os olhos azuis da menina. Como eram os cabelos castanho escuros? Vocês viram que tem dois radicais? Quando tem dois radicais, é um adjetivo composto. Um outro exemplo. Em um ano de eleição, as questões socioeconômicas são preferidas pelos candidatos. Nós temos aí dois radicais, nós temos sócio e nós temos econômica. Se tem dois radicais, é um adjetivo composto, certo? Saindo disso, nós vamos para os adjetivos pátrios. O que é um adjetivo pátrio? Adjetivo pátrio é o adjetivo que indica um lugar de origem de um ser. Pode ser um continente, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade. Geralmente, esses adjetivos são adjetivos derivados do nome do local de onde esse ser nasceu. Então, por exemplo, tenho um amigo francês. Francês é uma qualidade do amigo, certo? Então, um amigo é o substantivo, francês é o adjetivo. A palavra francês deriva do substantivo França. Então, portanto, francês é um adjetivo derivado, porque ele deriva de outra palavra que já existe na língua, e é um adjetivo pátrio, porque está indicando um local de origem de uma pessoa. Outro exemplo, Curitiba é a capital paranaense. Paranaense é um adjetivo que deriva da palavra Paraná, do substantivo Paraná. Portanto, paranaense é um adjetivo derivado e um adjetivo pátrio, porque ele indica um local de origem. Temos aí esse mapa com todos os adjetivos pátrios dos estados aqui no Brasil, que são muitos. Aqui em São Paulo nós somos paulistas, né? E passando disso, vamos para as flexões dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos também se flexionam por meio de gênero, número e grau. O que é a variação de gênero? Quando varia entre feminino e masculino. O que é a variação de número? Quando varia em singular, plural. O que é a variação de grau? Quando varia entre diminutivo ou aumentativo. Então temos os exemplos aí. Aluno aplicado. Qual é o substantivo, qual é o adjetivo? Aluno aplicado. Qual é o nome? O nome é o aluno, certo? É o nome de um ser, aluno. Aplicado é uma característica do aluno. Então, o aplicado é um adjetivo. Certo, certo. Se o substantivo tiver no plural, se o substantivo tiver no masculino, o adjetivo também vai estar no masculino. Então, aluno aplicado. Se sofrer essa variação e passar para o feminino, aluna aplicada. Então, o adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. Se o substantivo tiver no feminino, o adjetivo também vai estar no feminino. Outra, variação de número. Lembra aquele do singular plural. Aluno aplicado, está no singular. Alunos aplicados, plural. Lembra. O adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. Então, alunos está no plural, são várias pessoas, são vários alunos. O adjetivo, consequentemente, vai estar no plural. Alunos aplicados. Certo?
E por fim, variação de grau. Aluno aplicado é uma característica normal. Se a gente quer colocar isso no aumentativo, se a gente quer intensificar, aluno aplicadíssimo. Esse aplicadíssimo, que é uma característica do aluno, é um adjetivo, que ele está aumentando, ele está de forma intensificadora. Então, essa é a variação que sofre. Agora a gente vai passar por cada um deles, porque cada um deles tem um detalhe importante. Gênero dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser uniformes ou biformes. Os adjetivos uniformes apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Então, por exemplo, o adjetivo feliz. Ela está feliz, ele está feliz. Perceberam que eu mudei os dois gêneros? Eu falei ela e ele. Só que o adjetivo feliz não mudou para nenhum dos dois, porque ele tem a mesma forma para os dois gêneros. Então, ele é um adjetivo uniforme. Quando o adjetivo tem uma forma para cada gênero, ele é um adjetivo biforme. Por exemplo, carinhoso. Ele é carinhoso. Ela é carinhosa. Tem uma forma para cada gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é o adjetivo biforme. Passando desse, vamos para os números dos adjetivos. Lembra que eu falei que o adjetivo sempre concorda com o substantivo? Então, se o substantivo estiver no singular, o adjetivo vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo vai estar no plural. Então, temos exemplo aí. Casa bonita. Casas bonitas. Percebam, casa bonita. Qual é o substantivo? Casa é um nome. Bonita é uma característica da casa, então é um adjetivo. Casa está no singular, se a gente passa a casa para o plural, casas. Bonita está no singular, se a gente passa bonita para o plural, bonitas. Então fica casas bonitas, certo? Outro exemplo, gato manhoso, singular. Gatos manhosos, plural. O adjetivo sempre vai concordar com o substantivo, tá? Agora temos algumas exceções. Então, por exemplo, se nós tivermos um adjetivo composto, lembra? Que é aquele que tem dois radicais. Se o último elemento for um adjetivo, ou seja, aquilo que dá qualidade, apenas ele varia. Então, por exemplo, olho castanho claro. Se eu quero passar isso para o plural, como fica? Olhos castanho claros. Só o adjetivo, que é o final, que é o elemento final, que muda. Ele passa para o plural. Então, por outro exemplo, clínica médica cirúrgica. Tá tudo no singular. Se a gente passar isso para o plural, clínica médico cirúrgicas. Cirúrgicas é um adjetivo, então ele passa para o plural, certo? Outra coisa. Se o último elemento for um substantivo, não há variação. Então, mesmo que o substantivo esteja no singular, mesmo que o substantivo esteja no plural, o adjetivo vai permanecer no singular. Por exemplo, vestido verde-limão. Se o adjetivo for composto, né? Então, vestido verde-limão. Eu quero passar isso pro plural. Vestidos verde-limão. Aí não vai pro plural, certo? Ou outro exemplo. Saia amarelo-ouro. Plural, saias amarelo-ouro. Mas isso só acontece quando é um adjetivo composto, ou seja, dois radicais, e o último elemento for um substantivo, certo? Agora vamos passar para o grau dos adjetivos. Lembra? Aquele que é aumentativo, comparativo, superlativo. Então vamos lá. Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em comparativo e superlativo. Então, comparativo, utilizado para comparar qualidades. Superlativo, utilizado para intensificar qualidades. Lembra daquele exemplo? Ele é inteligentíssimo. Comparativo, ele é mais inteligente do que ela, por exemplo. Grau comparativo, pode ter comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade.
Vamos ver um exemplo de cada um. De igualdade. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Tá vendo? É tão bom quanto. Aí eu tô falando de igualdade. Comparativo de superioridade. Um é melhor que o outro. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. É mais, tá vendo a intensificação? Aí. Então, é comparativo de superioridade. Comparativo de inferioridade. João é menos feliz que Pablo. Certo? Agora entendo no grau superlativo, de aumentativo, certo? Superlativo absoluto. Nós temos o analítico e o sintético. O analítico, a moça é extremamente organizada. Sintético, Luiz é inteligentíssimo. Daí nós temos o superlativo relativo, de superioridade e inferioridade. Qual que é o de superioridade? A menina é mais inteligente da turma. Eu tô intensificando isso. Inferioridade, o garoto é o menos esperto da turma. Essas são as variações do grau superlativo. Agora, galera, vamos fazer 2 exercícios aí rapidão pra gente fixar essa matéria, certo? Sobre os adjetivos, é correto afirmar: conjunto de verbos que, em uma determinada frase, desempenham um valor de um único verbo. Verbo? Não sei não. B. Classe de palavra invariável. Peraí, lembra que eu falei que o adjetivo é variável? Ele varia em gênero, em número, em grau. Então não dá, a gente já descarta. Classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. A gente falou disso? A gente nem falou disso. Geralmente, o adjetivo sempre vem depois do substantivo. Ele pode vir antes? Pode. Mas, geralmente, ele vem depois do substantivo. Então, a gente não sei. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. Pode exprimir um estado emocionais, mas é uma palavra invariável? Não varia em gênero, número e grau? E a E, classe de palavras que se caracteriza por determinar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados, aparência, etc. É exatamente isso, gente. É a alternativa E. O adjetivo, ele caracteriza, ele determina o substantivo. Ele atribui qualidade, estado e aparência de um ser. Agora vamos para o último exercício. Temos aí: assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Então vamos na frase 1. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. O que vocês lembram? Quando tem 2 radicais, é o quê? É um adjetivo composto, certo? Então, a gente fica com a alternativa C e D. Na frase 2, ela estava feliz porque foi aprovado no vestibular. Feliz é o quê? Ele deriva de alguma coisa? A palavra feliz deriva de outra palavra da língua? Não. Então, feliz é um adjetivo primitivo. Certo? A torcida ficou feliz. A mesma coisa do outro feliz da outra frase. É primitivo, porque não deriva de nenhuma outra palavra. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Lembra que eu falei? Quando a palavra está indicando um adjetivo de local onde a pessoa nasceu, ele é um adjetivo pátrio. Então, mineiro e brasileiro é um adjetivo pátrio. Então, por último, a frase 5, a menina bonita colocou o laço de fita no cabelo e foi para a escola. O adjetivo bonita, ele é o quê? Como bonita, adjetivo bonita, se mudar o gênero, muda o adjetivo, lembra? Então, se é bonita concorda com o substantivo feminino no singular. Então, menina bonita. Mas se for menino bonito, o adjetivo masculino concorda com o substantivo feminino. Portanto, nesse caso aí é um adjetivo biforme. Então, juntando tudo,
ficou adjetivo composto, primário, primário, patrobiforme, alternativa C. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido tudinho. E é isso, até a próxima aula. Tchau!